E aí, pessoal da família canadense, tudo bem com vocês? Bom, para quem já me segue há um tempo, sabe que eu gosto de começar os vídeos me apresentando. Então, eu sou o Lucas Alencar, e eu criei a Família Canadense com o intuito de ajudar as pessoas que moram no Brasil a realizar o sonho de vir para o Canadá. Então, com dicas aí, contando um pouco minha experiência. E agora também estou vendo que é legal poder ajudar as pessoas que já estão aqui a ficar por aqui, seja com dicas aí para adaptação, procurar emprego, etc. Ou enfim, só contando as experiências e como eu faço para me sentir bem, ser feliz aqui, ter uma vida boa aqui no Canadá. No vídeo de hoje, a gente vai conversar com a Bruna Braga, que é de São Luís do Maranhão, chegou aqui em maio de 2018, o mesmo mês que a gente chegou aqui. E a Bruna, o legal dela é que ela e o marido dela são duas das pessoas mais batalhadoras que eu conheci aqui no Canadá. Os dois estão no processo desde que chegaram para conseguir praticar a profissão que eles praticavam no Brasil ou se formaram no Brasil, né? Estão vencendo diversas dificuldades, estão conseguindo se superar para ter uma vida bacana aqui. E eu acho que tem muito aí o que dividir com vocês e inspirar vocês nesse processo. Além disso, a Bruna ela engravidou aqui no Canadá. Então eu sei que pode ser muito bacana ouvir a história dela, como foi a gravidez dela aqui, né, e o processo e tudo mais. Para quem é mulher e está planejando aí vir para o Canadá, mas tem um receio em relação a ter o filho aqui, né? Então ela vai poder contar um pouquinho aí para vocês sobre isso. Enfim, eu acho que ela é uma grande inspiração para mim, para nossa família também. É uma grande amiga que a gente criou aqui, que a gente fez aqui. Então, sem mais delongas, eu queria convidar a Bruna para sentar aqui do meu lado e a gente começar esse bate-papo aí que eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante, tá bom? Bom, então eu estou aqui com a Bruna. Como eu falei, uma amiga nossa aqui, muito querida, que veio do Brasil, chegou aqui no Brasil quase junto com a gente, né? Em maio de 2018. Então, agora já 2 anos, quase 2 anos atrás. Enfim, e aí eu queria começar perguntando, primeiro agradecer, né, sua participação. Prazer todo meu, Lucas. E aí perguntar para você como que começou a sua história com o Canadá, como que foi aí para você esse processo. Enfim, conta um pouquinho aí pro pessoal. Então, quando eu estava casada com o Bruno, eu queria muito dar uma vida melhor para os meus filhos. E eu me incomodava muito com a violência. Então, eu e o Bruno, a gente decidiu, a partir de um episódio em que eu me senti em perigo na rua, eu estava no carro com meu filho na cadeirinha e eu quase fui assaltada. Eu tinha certeza que naquele dia aconteceu uma coisa muito ruim. Então eu cheguei em casa e falei, Bruno, a gente precisa tomar uma decisão. Ele queria muito morar fora, já tinha pedido várias vezes. Daí, a partir desse momento, a gente começou a pesquisar sobre o Canadá. E a primeiro momento a gente pensou em vir com college, né, que muita gente vem, mas a gente ficou sabendo sobre o Express Entry e aí a gente fez uma consultoria a gente fez uma entrevista com um consultor de imigração e ele falou, olha, se vocês têm perfil, se vocês fizerem isso, isso e isso, vocês vão conseguir o PR antes de sair do Brasil, que eu achei que era muito Legal. difícil, né? Então ele falou, estuda pro IELTS e faz a validação dos diplomas. E foi isso que a gente fez. Durou mais ou menos a validação 45 dias, né? A gente fez pela UES e a gente estudou pro IELTS, no caso eu fui a aplicante principal. E aí eu tentei o IELTS 3 vezes, foi muito difícil pra mim, porque eu tava sem falar inglês há 10 anos. Então eu sou dentista, a gente tinha uma clínica e aí eu tava bem enferrujada. Então eu tentei 3 vezes, depois de 4 meses eu passei na prova e liguei pro Terry, foi o meu consultor na época, contratei ele e a gente aplicou pro PR. E aí, depois que a gente aplicou,
processo do IELTS e da validação dos diplomas demorou 4 meses. Depois que a gente aplicou para o PR, tudo demorou 6 meses. Nossa. Mais ou menos em 6 meses o PR saiu e em 2 meses a gente estava no Canadá. Olha que legal. E quando você fala que você passou no IELTS, você quer dizer que você tirou a nota do CLB9, né? Eu sempre digo que eu passei, mas tem que alcançar era essa o nota. objetivo que você estava mirando, né? Exatamente. Que é o CLB9, que é CLB9. um nível avançado, né, Isso, do eu inglês. precisava tirar 8 no caso, e aí eu tirei 7, na segunda tentativa 7,5, na terceira 8,5. E aí foi isso. Legal. Parabéns. Obrigada. Esse é uma etapa que muita gente trava, né, no Brasil. E ainda mais depois de 10 anos sem estudar. Fez um intensivo de 4 meses, tipo, isso, assim, fiz bem aulas, forte. Né? Eu fiz aulas, eu estudei online, baixei provas, imprimi, fazia provas em casa. Eu acho que eu fiz nesse processo, nesses 4 meses, em torno de 80 provas em casa. Nossa, que legal. E tem os simulados online, né, que são disponibilizados, enfim, que quando você estuda... Tem muito conteúdo online, muito mesmo, muito bacana isso. É legal falar, pessoal, que essa prova, eu acho que já comentei um pouco em outro vídeo, mas é muito uma questão de prática, né? Não é só saber inglês. Às vezes você chega aqui e nem fala tão bem inglês, mas foi muito bem na prova, ou não foi bem na prova, mas consegue se virar muito bem. Verdade. É uma prova muito de realmente saber fazer, então se vocês forem estudar para o IELTS, estudem focado aí realmente na prova, né? E aí, enfim, você usou então da consultoria de uma pessoa, né, um agente de imigração. E como foi esse processo com a pessoa? Assim, foi legal? Você indica para Indico, o Terry Ferreira, eu indico muito o trabalho dele. Já conheci ele ao vivo, foi muito emocionante ver o Terry em Toronto, que foi um sonho realizado, né? Então, ver o Terry na minha frente provou que minha parceria com ele deu certo. Né? A gente ter contratado os serviços dele, eles são muito bacanas, muito humanos, né? Então, valeu super a pena e eu super indico ele. Sim. E muitos amigos meus na época fizeram o processo sozinhos, né? Que também deu certo, super certo. É super possível porque o processo todo ele é autoexplicativo, tem tudo no site, você aprende tudo sozinho também. Eu fiz sozinho, mas eu sei do valor também que um consultor pode ter, né? Acho que no nosso caso a gente acabou fazendo por conta própria, mas usou, como até a Vanessa falou na última entrevista, a gente usou muito conteúdo e pessoas né, em comunidades online para nos suportar. Assim. Eu acho que vai muito do quanto você tem confiança em achar informação ou em tomar as decisões no meio do caminho, ou você precisa de alguém para te guiar que muitas vezes te ajuda a sair da inércia, né? Você ficar lá preso, tendo que buscar e tendo muita dificuldade, às vezes vai fazer você não vir, enquanto quando você tem uma pessoa para te suportar o caminho inteiro, te guiar, vai dando muita confiança. Legal. Bom, e aí você levou então no total uns 10 meses nesse processo, né? Isso. E aí chegou aqui no Canadá já com PR. Já com PR. Sim. Aí a gente veio então com o PR, os dois poderiam trabalhar. Então a gente escolheu a cidade que a gente ia morar. Nós queríamos uma cidade perto de Toronto, porque a gente gosta de cidade grande, mas não queria Toronto, porque a gente também queria uma cidade mais tranquila por causa do Renan, que a gente tem um filhinho de 5 anos na época. Então a gente escolheu Oakville, né, que é pertinho de Toronto, e o Bruno conseguiu um emprego em mais ou menos 1 mês e meio depois que a gente chegou, e eu 1 mês. A minha área é odonto e a área dele é engenharia eletrônica. No caso, ou engenharia ferroviária, que também ele conseguiu emprego nessa área. E eu comecei a trabalhar como assistente de dentista, né? Eu comecei a trabalhar como assistente cirúrgico em uma clínica odontológica. Legal. Que é o que você fazia no Brasil. Na verdade, no Brasil você tinha um consultório próprio, né? Isso. Atuava como dentista e aqui tem todo um processo aí para conseguir atuar. Exatamente. E aí, como foi? Exato. Então, quando eu consegui o emprego, era de assistente cirúrgico. Na minha área no Brasil, eu era ortodontista e lá eu ia trabalhar com cirurgias de terceiro molar, extração de outros dentes e também implantodontia, enxerto ósseo. Eu ia auxiliar médicos, enfermeiros e dentistas nesses processos porque eles usavam sedações, vários tipos diferentes, anestesia geral. Foi uma coisa totalmente diferente de tudo que eu já vivi e foi muito importante para mim, para o meu processo de crescimento aqui, de entender como que é a cultura do trabalho do canadense
E eu aprendi muito também na minha área. Se eu voltasse para o Brasil, eu ia voltar com outra bagagem. Então essa experiência foi muito válida para mim. Muito Legal, mesmo. legal. Mas aqui tem uma barreira, né? Que é para poder ser dentista mesmo, atual, ter seu consultório, qualquer que seja o seu objetivo e sonho, tem todo um processo. Conta um pouquinho pra gente como esse processo, para quem quer ser dentista aqui no Canadá. É um processo bem complexo, assim, mas super possível de ser realizado. Quando a gente está no Brasil e pensa em fazer a equivalência da nossa formação em outro país, você se assusta um pouco e fica com medo de não conseguir, de ser muito difícil. Mas no caso da odontologia, eu tinha esse sentimento e tive pessoas que eu conheço, pessoas que vieram do Brasil na mesma época que eu, que me provaram que é super possível, é super tranquilo, a gente tem uma boa odontologia no Brasil. E então esse processo funciona assim. São 3 provas, a primeira é teórica, tem uma segunda que é mesclado, é um caso clínico, a terceira parte é prática e esse processo é bem caro, que eu acho que é um dos pontos negativos, né, do processo, que é a parte financeira, e você gasta em torno de mais ou menos uns $40.000 para fazer o processo inteiro. E para cada porquê que encarece tanto, não são só as provas que você paga, mas todos os cursos que você faz para se preparar para as provas. Porque cada prova é ideal que você faça um curso preparatório, porque a odontologia do Brasil é diferente da nossa, né? Sim. Então é bom, aqui tem medicina incluído, tem muita coisa da área médica, coisas que a gente não vê tanto, que no Brasil é mais específico, né, da odontologia. Então, cada curso desse, que é em torno de $4.500 é o que encarece o processo mais. Sim. Então, se você tiver o dinheiro e o preparo para fazer as 3 etapas, em um semestre você faz tudo. Tem gente que acha que a equivalência essa validação ela demora, é um processo demorado. Não é. Você pode fazer tudo em 6 meses. Só que como tem os cursos, que alguns demoram 5 meses, outros 3. Então isso aqui demora um pouquinho mais. Mas o processo todo, ele pode ser concluído em 1 ano e meio, que é bem tranquilo. Mas o curso ele é bem específico para a odontologia do Canadá. Do Canadá. Então, e ele é importante fazer. Muito importante fazer, e ele prepara você para o tipo de prova que você vai fazer. Então, é por isso que é mega importante. Quem montou esses cursos foram ex-alunos, pessoas que já conseguiram a validação, pessoas de fora, né, que conseguiram a validação. Então, isso é muito bacana, que ele já tem essa experiência toda. Então, é muito válido, porque o dentista aqui no Canadá, ele é mega valorizado. Então, esse é o meu intuito, o meu objetivo é conseguir esse feito e também poder servir de exemplo para outras pessoas que venham, que estejam no Brasil agora com medo de tentar, porque eu acho que o medo está dentro da gente, a gente que cria. Então, eu acho que a gente tem que ultrapassar essa barreira aí, com certeza. Legal. Então, quem quer vir ser dentista no Canadá pode se inspirar em você. É possível. E conversar com você. Vamos ver daqui a 2 anos. Né? Com certeza, daqui a 2 anos a gente conversa de novo e já como dentista já. Exato, se Deus quiser. Legal, legal. Bom, então, além desse desafio, desse processo aí que você passou com a profissão, né, de começar como assistente de dentista e agora está fazendo todo o processo para validação do seu certificado, do seu diploma. Ele chama de equivalência. Equivalência, para poder trabalhar na área. Você teve um desafio que talvez seja ainda maior, que é ser mãe, né? Isso. Então você ficou grávida aqui no Canadá, já teve, né, o seu segundo filho, Luquinhas, tá dormindo aqui no outro quarto. E aí, enfim, conta um pouquinho, acho que muita gente que eu converso, mulheres assim, que pensam em ir para o Canadá, elas que não tiveram filhos, né? Elas ficam pensando, mas será que eu devo ter o filho antes de vir para o Canadá, no Brasil ainda, deixar ele crescer um pouco e depois vir, né, já com a criança um pouco mais velha, né? Que foi inclusive a opção que a gente teve, né? Sim. A Vanessa tinha um pouco de receio de ter filho aqui, tem a questão da cesárea, né? Que não é tão comum. Enfim, todo o suporte, os médicos talvez mais frios, não estou querendo dar spoiler, mas, enfim, tem todo esse receio, né, de não estar no seu país de origem para ter o seu filho, mas com isso posterga-se, né, o plano de vir.
E tem outras pessoas que não querem vir o quanto antes e estão dispostas a ter o bebê aqui. Então, acho que é bem legal se você puder contar um pouco sobre como foi esse processo para você, para as pessoas, enfim, saberem e estarem preparadas para o que é ter um filho aqui. Olha, Lucas, no nosso caso, como eu vim com o visto de residente permanente, eu não era obrigada a estar trabalhando ou estudando. Eu acho que isso é um ponto positivo. Uhum. O fato de eu ter trabalhado também durante alguns meses, depois que eu cheguei, eu acumulei aquela quantidade de horas mínima que eles pedem para a gente ter direito à licença maternidade. Tá. Isso também é um ponto positivo. Uhum. Então, eu acho que tudo tem um lado. Se você vier estudando e no meio do curso você engravidar, você vai ter que parar aquele curso por um determinado momento, mas provavelmente você não vai poder ficar tanto tempo com o bebezinho em casa, porque você vai ser obrigado a voltar pro curso quanto antes por causa do seu visto. Sim. Que depende desse curso e do trabalho do seu marido, né? Que é aquele modo que quem vem com college e trabalhando. E o parceiro trabalhando. Então, com o PR é mais tranquilo. Você vem, se você quiser trabalhar, você trabalha. Se não quiser, você estuda. Você fica mais livre. Sim. E você tem direito à licença maternidade, o que é bacana para te deixar mais tranquilo. Que é de quanto tempo? A licença maternidade aqui do Canadá, ela pode ser de 1 ano ou de 1 ano e meio, que é bem legal. Você que escolhe, você decide o tempo que você quer ficar. A única diferença é que se você ficar 1 ano, você vai receber 55% do seu salário. E se você decidir ficar 18 meses, você vai receber 33% apenas. Na verdade... É o governo que paga, né? O governo que paga, né? Tem casos que, dependendo da empresa que você trabalhava, você pode fazer um acordo e eles complementam a sua licença, você ganha um pouquinho mais. Legal. Né? Isso é bem bacana, tem essa opção também para algumas pessoas. E no meu caso, eu optei pela licença de 1 ano e meio. Eu recebi 15 semanas, 55% do meu salário. E agora eu estou recebendo 33% até completar 1 ano e meio, no caso. Esse tempo eu tirei para estudar e para cuidar do meu filho. Então, ter essa opção é muito legal. Eu acho que se eu ainda estivesse no Brasil, dona do negócio que eu tinha, eu já teria voltado a trabalhar. Sim. Por causa, né, do pouco benefício que você, na verdade, tem nesses casos, quando você é autônomo. Sim. Então, o processo de engravidar aqui foi bem tranquilo. Eu achei o máximo você ter direito a ser acompanhado por uma midwife, que no caso é a doula, né, que a gente chama no Brasil. Você pode optar por ficar com uma obstetra ou com uma midwife. No caso, eu ouvi falar muito bem das midwives, elas são muito atenciosas, elas recebem você com mais atenção. Você tem uma consulta de 1 hora cada vez que você as vê. Então, elas podem avaliar você de uma maneira mais profunda, pessoal. Você se sente mais acolhida. Isso, para mim, fez toda a diferença. E as consultas eram todo mês, assim como era no Brasil. A quantidade de ultrassons foi um pouquinho menor aqui, mas também foi tranquilo. Não foi tão pouco quanto eu tinha ouvido antes que era, né? Sim. Bem pouquinho, não é assim, 3 ultrassons, não foi assim. Quantos, mais ou menos, no período? Foi mais ou menos uns 6, eu acho. 6 nos 9 meses? 6 nos 9 meses. Não foi tão mal. Não. Né? Aqui no Brasil eu acho que no Brasil a gente teve 6 também. 6, 7, 8. Tem gente que vai fazer todo mês, né? Eu quero ver meu bebê, eu encontro com o bebê. Isso. Todo mês tem lá um ultrassom, e aí tira foto, aí faz o 3D. Demais, né? No Brasil a gente gosta desse show na hora do ultrassom. Aqui não é tão isso, é uma coisa mais séria. Sim. Não tem aquele telão pra você ver o bebê, tipo, ficar... Olha, aí fica meia hora, não. Aqui elas mostram, elas são... Questão mais de saúde, né? Mais de saúde, exato. Não é o médico que faz, é um técnico. Ele não vai falar com você durante o ultrassom. Ele, no final, vai te dizer que tá tudo bem. Ele não vai te dar muitos detalhes sobre o que ele tá vendo. Mas o importante é que, se ele detectar algum problema sério, ele vai imediatamente contactar o médico e fazer alguma coisa. Sim. Então você se sente seguro do mesmo jeito. E a gente demorou 2 ultrassons para se acostumar com isso, foi tranquilo. Porque eles são mesmo mais sérios, mas foi legal. Tem uma questão da frieza da medicina aqui, né? Que é uma coisa que todo mundo tem que se acostumar. Mas a midwife, você diria que não é tão fria assim, né? É nem bem... um pouco. Igual o médico no Brasil, talvez? Mais ainda, porque elas são mulheres, geralmente.
na verdade, sempre são mulheres, Uhum. então elas já, a maioria tem filhos, então Uhum. elas levam mesmo pro lado mais Mais humano. informal, mais humano Ah, que durante as legal. consultas. É bem legal. Bacana. E durante o parto, se você for a sua primeira gestação, você vai ter que tentar ter um parto normal. Elas querem que você tente, e se tiver algum problema, alguma emergência, elas vão resolver na hora com... Você geralmente faz o parto natural no hospital, e aí eles têm todo o aparato para transformar tudo em 2 minutos para você ter o seu parto cesáreo, a cirurgia, se for o caso. Uhum. Então você se sente seguro, é bem tranquilo mesmo nesse Sim. caso. O acompanhamento, eu digo que foi nota 10. Legal. E aí você pode fazer a cesárea, caso você já tenha feito a cesárea no Brasil, Exato. como é isso aí? Se já tiver feito, aí não precisa escolher o parto normal. Isso, se você já tiver feito, aí você pode optar pelo parto normal ou pela cesárea. Você tem essa opção. Que legal. Né? E aí, no meu caso, eu já tinha tido uma cesárea e eles me pediram para entrar em contato com o meu médico para saber como que foi a sutura que o médico fez. Eles têm toda essa atenção e cuidado em relação a isso. Em relação à saúde da criança e a sua saúde, são muito profissionais, vamos dizer assim, né? Talvez a frieza seja um ponto, mas é legal saber que tem a opção da midwife que torna mais humano esse processo. Exatamente, né? porque os obstetras dizem que eles são um pouquinho mais frios. Eu tive algumas consultas e constatei isso mesmo, no caso. Uhum. Mas tive o meu parto cesáreo no hospital com uma obstetra que foi maravilhosa, uma obstetra muito bacana. Então meio que desmistifica isso. Eu acho que cada caso é um caso. Assim como no Brasil você tem bons e maus profissionais. Sim. E aí o hospital público, né? Tudo público, coberto pelo Estado. E aí qual é a condição assim, do hospital? Nossa. Como que você achou assim da Eu fiquei impressionada de estar no hospital público com o nível do hospital que eu fui atendida. Foi tudo maravilhoso. O hospital parece um hotel 5 estrelas, realmente, porque é tudo de primeira linha e você está no hospital público, que qualquer pessoa pode usar. E nessas horas você vê que você tomou a decisão certa e vir pra cá. Eu acho que tem uma coisa muito interessante sobre saúde aqui, né? Não querendo entrar numa discussão muito profunda, mas que é o fato de que você está tendo aquilo e aquele acesso a algo muito bom, de muita qualidade, mas que todos têm esse mesmo acesso, né? Acho que para quem tem assim uma preocupação muito grande com o coletivo, com os outros, no Brasil, quando a gente está num hospital particular ou um hospital coberto pelo plano, né? Muitas vezes você tem uma sensação de gratidão por poder ter condições de ter aquilo, né? Mas também uma sensação de pensar, nossa, imagina quem não tem acesso a isso, né? As outras pessoas, a maioria no Brasil não tem. E aqui você vê que todo mundo tem acesso a algo que é tão bom quanto um particular do Brasil, até às vezes melhor. Eu lembro que quando eu estava na maternidade, você postou um vídeo ou fez mandou uma foto pra gente, não sei, pedindo a comida no quarto, né? Sim, e aí tem lá o cardápio num tablet, assim, numa tela. Bem Você escolheu, assim, o que você queria comer, o que seu acompanhante queria comer, e aí já decidiu, já veio no seu quarto. É interessante que nem no particular do Brasil tinha esse nível de tecnologia, ou enfim, esse nível de serviço que tinha aqui no público, né? Então é algo muito, muito doido, que faz a gente pensar como realmente a nossa decisão de ter vindo para cá é muito, muito boa nesse sentido, né? De prover isso sem a necessidade de ter muito dinheiro, ou de ter, sei lá, um emprego que tem um plano de saúde maravilhoso. Isso é uma coisa acessível para todos. É o que muda bastante, acho, a relação com o recurso. E isso também leva, às vezes, a você ter a sensação de que eu não consigo tudo imediatamente, né, dentro da saúde pública. Às vezes, quando você quer ser atendido logo ou com mais urgência de um caso que não é tão urgente, muita gente que eu conheço fica com essa sensação, no Brasil eu teria sido atendido logo e tal, porque tem o particular, né? Mas aqui eles pensam muito em quero atender a todos da melhor forma possível. Com isso tem essa mais parcimônia assim, no uso, por exemplo, do ultrassom, né? Você falou. Então, enfim, é bem, bem interessante essa diferença. Lucas, a questão mais bacana que eu achei de tudo isso foi, depois do parto,
Eu perguntei quando que eu precisava levar o meu bebê de volta para as midwives avaliarem depois do nascimento. E elas falaram, não, a gente vai na sua casa. Eu Uhum. achei isso muito legal, porque a gente mora num país que tem um clima bem bizarro, ele muda pra caramba. Uhum. Em época que é muito frio, que você tem medo de sair com um bebezinho pequenininho. Sim. Eu tive filho no verão, que foi legal também, só que o verão daqui é muito quente. É Uhum. estilo Brasil total. Sim. Então, elas falaram, não, a gente vai na sua casa. E aí elas iam na minha casa de 2 em 2 dias. Cara, Nossa, eu achei legal. isso muito bacana. Legal. E elas mediam o bebê, e elas avaliaram icterícia, tudo que um médico faz. Uhum. Elas, um pediatra, no caso, elas, a maioria das coisas elas podem fazer aqui. Passar exames, tudo. Legal. Passar remédios, prescrição e tal. Ajuda aí, com o processo de amamentação também? tudo, elas ajudam você, elas indicam. Se elas virem que você está realmente tendo dificuldade, elas Uhum. indicam que você vai numa clínica especializada, que também é pública. Legal. Então isso é muito legal. Ah, muito bacana. E a melhor coisa é que o Luquinha está saudável, né? Super. 5 meses já, daqui a pouco tá andando por aí. Deus quiser. Isso aí. Bom, e aí, enfim, acho que falamos um pouquinho do seu trabalho, das suas aspirações aí com a validação do diploma, né? Um pouquinho do processo da sua gravidez e tudo mais. Me conta um pouquinho também de como assim, como foi a parte das dificuldades aqui no Canadá. Você falou com muita clareza e confiança, assim, no sentido do diploma, né? E é muito bom ver você, assim, positiva. Mas eu sei que também não é fácil, né? Não é fácil. Tem momentos de dificuldade, tem momentos de saudade. Essa parte de ter tido filho pequeno aqui, você quer que tenha contato com a sua mãe ou com os pais do Bruno e tudo mais. Sim. Como que foi pra você isso, assim? Sua mãe veio pra cá, ficou um tempo? Sim, ela veio, ficou 4 meses comigo, me ajudou, porque o bebezinho pequeno, recém-nascido, mesmo que tenha sido segundo, eu já tinha experiência, mas é difícil, você não tem ninguém pra ajudar em casa, você não tem um parente pra ligar e falar, vem, fica comigo, só hoje. Uhum. Então ela veio, se programou no trabalho, veio, ficou 4 meses comigo, que foi uma bênção de Deus. Sim. Mas o processo do Canadá, de vir pro Canadá, não é fácil. Dizem que chegar aqui é mega difícil, mas ficar aqui e se adaptar e recomeçar é mais difícil ainda, né? É o grande desafio, na verdade, porque você começa uma nova vida, você tem que reaprender tudo, até a dirigir num lugar diferente, tirar a carteira de motorista novamente, aprender a fazer supermercado naquele lugar, aprender a cozinhar quem não tinha hábito no Brasil. Uhum. Depende da vida que você tinha no Brasil, a dificuldade que você vai ter aqui. Tem gente que tinha uma vida no Brasil mega difícil e aqui a vida é bem melhor, mais tranquila. E tem outros que é o contrário, né? A vida no Brasil era bem mais de boa. E chega aqui, são muitos desafios, alguns desistem no meio do caminho. Sim. Então, o meu processo foi bem complicado porque eu sou nordestina, meu marido também, então a gente é muito apegado com a família. Então esse processo durou aí, eu acho que uns 5 a 6 meses pra gente realmente se adaptar. No meu caso foi mais difícil, porque eu não sei, eu acho que eu sou mais coração mole. Sim. Mas eu sofri um pouquinho, eu chorava de saudade, eu falava, eu não vou aguentar ficar aqui, porque eu me sentia muito sozinha. Mas muitas pessoas falavam, Bruno, o segredo é o tempo. O tempo, você tem que dar tempo ao tempo, viver um dia após o outro e dar a chance para o país te acolher. Sim. Se você se bloquear para esse país, você nunca vai conseguir superar isso. Então, isso é a dica que eu dou, é viver um dia após o outro, porque realmente não é fácil, Lucas. Eu vim pra cá sem saber cozinhar, então eu aprendi aqui, sendo que eu tinha um filho, então isso é muito sério. Cuidar da casa, é outro estilo, é muito trabalho, porque a maioria das pessoas mora em casa. Sim. Então, casa é grande, você tem que cuidar, aprender a limpar. Então, tem a questão do dia a dia, a rotina da mãe canadense é muito pesada, né? São muitas coisas para fazer, o clima para superar todo dia, né? No dia a dia, na rotina. Então, isso são coisas que a gente tem que aprender, porque no Brasil você não se importa muito com o clima. O clima, geralmente, ele é o mesmo todo dia, e aqui tem isso. São coisas que você vai aprendendo
aos poucos, e não é fácil, é difícil, mas com o tempo eu acredito que a maioria das pessoas consegue ficar bem tranquilo e bem feliz aqui. Com certeza. Essa parte que você falou, né, da mais difícil ficar aqui do que Sim. vir, é bem interessante, porque quando eu comecei o canal e minha intenção era ajudar brasileiros que querem realizar o sonho de vir para o Canadá. Sim. Então, eu sempre foquei muito em falar com as pessoas do Brasil, né? E aí, quando eu fui conversando com pessoas que estão aqui e as pessoas que vieram depois, né, de me conhecerem através do canal e estão aqui me contando das dificuldades que eles estão passando aqui ou do sentimento que eles estão, me fez perceber assim que talvez a ajuda que eu possa dar seja para também quem está aqui, né? Assim. Bom, pessoal, estamos chegando ao fim da nossa entrevista aqui com a Bruna. Queria agradecer a sua presença. Tenho certeza que o pessoal deve ter aprendido muito aí com a sua história e curtido ouvir você contando um pouquinho. Então, eu queria que você falasse, né, para todo mundo que está ouvindo aí, onde que as pessoas podem te encontrar nas redes sociais também, se quiserem conversar com você, perguntar mais dicas. Sim. Eu tenho Instagram, é o Canadá Porque Sim. Quem quiser ajuda também, eu posso orientar, assim, como, de acordo com a minha experiência do meu processo de imigração. Eu sempre estou aberta a dizer sobre a minha história, e no que eu puder ajudar, se alguém quiser mandar mensagem, fiquem à vontade, Canadá Porque Sim no Instagram. Então é o ponto de contato que eu tenho aí com as pessoas que queiram saber mais sobre a história, tudo como foi. Fiquem super à vontade. Pessoal, e para quem ficou aí até o final, né, dessa entrevista, obrigado. Acho que a ideia aqui é trazer novas caras para o canal e trazer outros pontos de vista, como eu já falei. E para quem ainda não se inscreveu, se inscreva aqui no canal, que é o jeito, né, de vocês verem mais esse trabalho que estou fazendo aqui, essas conversas que a gente tem, e se prepararem, né, seja psicologicamente, seja financeiramente, todos os tipos aí, todas as áreas da vida que eu tento trazer um pouco para vocês essa experiência de pessoas que já passaram por isso, né, para que a vida de vocês seja mais fácil no caminho para cá. E para quem já está aqui também, saiba que, como a gente estava falando, né, ainda tem um desafio grande para ficar aqui e a gente está à disposição aí para ajudá-los. Esse trabalho que a gente faz, né, a Bruna faz no Canadá Porque Sim, eu sei que ela já ajudou muita gente e aqui eu estou começando também, né, podendo fazer isso. É muito gratificante para a gente, muito bacana, e o que a gente mais quer é que vocês façam perguntas e se interessem, porque a gente tem uma paixão pelo Canadá e por essa vida que a gente escolheu. Então, nada mais justo aí do que dividir com vocês, certo? Bom, obrigado, Bruna. Obrigada a e você. até a próxima. Tchau. Valeu!